Vamos todos morrer. Cause of you. Com Hugo van der Ding. Maintenant, dans un très mauvais français, aïe mourir pour toi. Pois é, quem é que vos traz a Amália? Que rádio é que traz a Amália às 8h30 da manhã? Rádio Amália, está claro. E agora, hoje também, a Antena 3. Vamos lá ver. Acabámos a Feira do Livro de Lisboa há muito pouco tempo. Há também outras feiras do livro por outros lados do país. A Leiria teve uma também há pouco tempo. Serpins do Voga, Lobelho do Mato, também tem as suas feiras do livro. O livro que há nessas freguesias. Fazem uma festa todos os anos. Sai da capela. Os autores do Lobelho do Mato. E editado pela Junta, normalmente. Monografia, por acaso tem coisas muito interessantes aqui, monografias do Lobelho do Mato. E a do Porto há de ser no final de agosto, 23 de agosto a 9 de setembro, não interessa nada. E é um bocadinho à boleia disso que vamos falar deste nosso morto, porque neste dia estávamos em 1891 e morri em Paris. Morrer em Paris tem outro encanto, não é? Claro, uma pessoa diz assim, onde é que morreste? Onde eu morri em Paris? Está sempre outro cachê. E depois vai-se para o mais famoso cemitério do mundo, o Père Lachaise. E ele morria aos 72 anos, está com certeza no Père Lachaise, não era menino para fazer menos. Falamos do editor francês Calment Lévy. Um nome que os franceses conhecem bem porque é uma das mais importantes editoras francesas. Vamos conhecer a sua história. Calme-se! Se o apelido não fosse Lévy, fosse Lá Contigo, era o Calment Lá Contigo. Calmus era o seu nome original. Ele nasceu em 1819 em Phalsbourg, que é um lugar que há na Lorena, em França, onde as pessoas ainda arranham um bocadinho alemão. Vem a quiche, a famosa quiche Lorraine, vem precisamente desta região. Não sei se consideram também croquetes. Quem sabe? Não. Se for feita em rolinho. Exatamente. A do líder é ótima. Enfim, isto é como a lasanha. Vamos nos concentrar todos, querem fazer uma roda. Concentrar o debate. Exatamente. Bom, ele nasceu numa família de judeus alsacianos que, entretanto, graças a Deus, se mudaram para Paris. O negócio do pai, do nosso, vamos chamar-lhe já Calment, que é a forma francesa do seu nome, era vendedor ambulante de livros. De livros. Fazia, eu não estou aqui para enganar ninguém, sabe? Isto é bom. E puxava assim para os livros. Não rasga. E vai ser precisamente num bairro pobre da capital francesa que um dos irmãos do nosso morto, chamado Michel, vai fundar uma editora chamada Michel Lévy Frères, irmãos. E, portanto, convidou. Ele disse assim, agora tenho que convidar o meu irmão, já pôs este nome à livre. E é, claro, o nosso Calmus. O Michel vai morrer em 1875 e a editora vai mudar de nome para aquele que existe até hoje, Calment Lévy. E por esta altura já se tinha tornado numa das mais importantes editoras francesas e, portanto, europeias, que era quem também escrevia nesta altura, era mais até à base dos franceses. A lista de autores é impressionante. Sei que vão ficar impressionados. Quero até ver as vossas expressões. O Balzac, o Baudelaire, Dumas, Flaubert, Victor Hugo, Proust, claro. Ana Maria Magalhães, Isabel Não, mas quer dizer, acabei de dizer a história da literatura francesa. Uma aventure. Uma aventure. Alarmant. Dans la cité. Bom, isto é para perceber que é quase impossível falar de facto de literatura francesa sem falar da Calment Lévy. E por falar em história, vamos falar um pouco da história da edição, ou seja, da publicação de livros. Naturalmente, nós sabemos que é uma história que começa com a invenção da escrita. Antes disso, havia muito poucos livros. Quase também ninguém sabia ler. Até porque ainda não havia a escrita, não é? Agora, durante milénios, depois da invenção da escrita, claro, os livros eram artesanais, ou seja, primeiro as plaquinhas de argila da Mesopotâmia, isto é onde hoje fica o Iraque, mais ou menos, que são precisamente estes povos, os sumérios, que inventam a escrita. Não é uma escrita com letras latinas como nós conhecemos, são uns pequenos pictogramas muito interessantes. Nós temos, ao longo de todo o século XX e ainda hoje, tem-se, de repente, por serem argila, descobriram-se dezenas de milhares destas plaquinhas e se fossem maiores, vocês são ainda bem que são coisas pequenas.
E está ali tudo, é incrível. O primeiro texto literário da história, o primeiro texto legal da história, e há gente, estudiosos, que fazem teses de doutoramento só sobre uma das plaquinhas. Portanto, está ali tudo. E há de haver outras pessoas que façam outros estudos, doutoramentos sobre outras coisas. O primeiro autor cujo nome sabemos, portanto, o primeiro texto literário cujo nome sabemos, é uma mulher. Chamava-se ela Enilduana. Coitada, os pais deviam odiá-la. Ou então era Eduardo e Ana, faziam como os brasileiros, juntavam os nomes de power couple. Coitadinha, lá estava a senhora. Era uma sacerdotisa, filha do rei da Acádia, e ela escrevia poemas muito lindos. Vou ler um. Isto de escrever poemas dá muito trabalho. Daqui a pouco mando-vos, mas é todos, era o poema. Agora, das plaquinhas de argila, vamos passar para os papiros dos egípcios, que é feito à base de uma planta muito alta, que algumas pessoas um bocado mais posidónias têm em casa, assim, em leque. Bom, e entretanto, chegam-nos obras dos egípcios em rolos, não é, destes papiros, como por exemplo o Livro dos Mortos, talvez a mais famosa obra egípcia. Depois, os chineses, que há mais de 2.000 anos, aliás 4.000 anos, escreviam em tiras de bambu, e são eles que vão, claro, inventar o papel. Como curiosidade, entra na Europa através da Península Ibérica, porque são os mercadores árabes que o trazem, e a Península Ibérica na altura era árabe. Olha, bons tempos. Agora andam a fingir que são europeus. Bem, vamos lá continuar. Não sobrou quase nada, porque são mandados a queimar por um imperador chinês com medo do conhecimento que estava dentro daqueles livros. É engraçado esta relação do poder com o acesso ao conhecimento. Os livros continuam-se a espalhar pela Índia, pela Pérsia, que é o atual Irão, e chegam ao mundo grego clássico, não é? Clássico. Isto é clássico. Clássico. Já sabia. Isto é clássico. Também usavam rolos de papiro, que é uma tecnologia que depois vão passar aos romanos. E sabemos que são estes livros gregos e depois romanos que são a base da cultura ocidental em que nós vivemos. O cristianismo vai trazer uma inovação, o chamado Códex. O que é isto? São livros que já não são em rolo, mas sim folhas cortadas e postas umas em cima das outras e cozidas de um dos lados, ou esquerdo ou direito, no fundo aquilo que nós conhecemos hoje como os livros. E também vai ser substituído o papiro e vem o pergaminho, que vem o nome da cidade grega de Pérgamo, que é feito de peles de animais e que foi usado até talvez ao século XIX. Bem, sim. Estes livros eram escritos e copiados à mão por copistas, que lá faziam tudo com a sua letrinha durante muitos séculos. E foram, gente, uma importância gigante para preservar o conhecimento, não é? Que durante, depois, a Idade Média cá na Europa associamos aos monges, não é? O monge copista que lá está já com os óculos muito gastos, porque ver gasta imenso. Gasta. Há uma validade, não é? Para os óculos. Mas se limpares muito aquilo às tantas, deve fazer também uma fazer edição. ali uns riscos, não é? Claro, já nem e que na consegues altura ver. isto era tudo também Não de havia outros também materiais. aqueles paninhos, não é? Eles tinham de limpar com... Palhadaço, era o que eu via. Bem, não vamos esquecer a importância do livro e nos monges copistas. As 3 religiões principais no mundo, ou com mais fiéis, têm na base um livro e, no caso, até precisamente o mesmo. Outro assunto. Agora, claro que estes livros eram reservados a quem? Aos reis, aos nobres, ao clero, a quem sabia ler. Não era uma coisa que as pessoas tivessem em sua casa, às vezes na mesinha do café. Edições os de bolso. camponeses, exatamente, punham assim uma coisa só mais para fazer figura. Mas não era muito comum. Corta para meados do ano 1000 e para a China, para um tipo de que só sabemos o nome, Bi Sheng, que portanto, estava para os dois lados, não é? Be Curious era o seu primo. Inventa uma prensa com blocos de argila, cada um com um caractere chinês. E depois a grande revolução, uns 400 anos depois disto, pela mão do alemão Gutenberg. Claro que é a imprensa que nós sabemos bem isto. E os primeiros livros são chamados incunábulos. Era assim que se chamavam os primeiros livros que são feitos na prensa do Gutenberg. Nos primeiros 100 anos da invenção da imprensa, que é ali do século XV até ao século XVI, foram impressos quase 10 milhões de livros. É impressionante. Mais do que provavelmente todos os outros livros da história nos outros milhares de anos para trás. Nos primeiros 100 anos da invenção. Isto mostra a importância que foi. Claro, a importância da imprensa do Gutenberg é o quê? Permitiu que os livros fossem impressos muitos, em grande quantidade, em pouco tempo também, copiar à mão não é rápido, e que as pessoas começassem a ler, e a necessidade também de aprender a ler. É uma revolução enorme, mas mesmo a revolução da imprensa. Também começou-se a ler coisas boas, também muito lixo, mas o mundo também é assim. Começou a autoajuda. Começou a autoajuda, exatamente. Reza mais que isso passa. Ou acredita em ti, não, acredita em Deus, que isso tudo há de passar. Agora, claro, o que é que, se pensarmos bem, os livros são também uma forma de passar ideias, e o mundo começa a mudar nesta altura também por causa das ideias de uma pessoa chegarem a muitas outras. Ideias revolucionárias e também as outras, as contra-revolucionárias. E, portanto, a invenção da imprensa é fundamental para todos os movimentos que se seguiram. O Renascimento, a reforma da Igreja, a Idade das Luzes, tudo isto não teria acontecido sem
milhões de livros. Olha, se a gente soubesse, se calhar estava, mas era o Gutenberg estava, mas aqui. E até as grandes revoluções científicas da época. E também marca a base da economia baseada no conhecimento, em que o poder já não é as forças das armas, o poder é o conhecimento. E isto vai democratizar o saber, que depois vai culminar, nos tempos que vivemos, sabe-se lá o que é que vem a seguir, na internet, que é a forma mais, o zénite de toda esta democratização do conhecimento. E até uma noção mais ampla de cultura comum. É graças a isto, quando tu consegues começar a escrever livros onde ensinas a muitas pessoas a história do teu país, que nasce também este sentimento de nacionalismo, para o bom e para o mal, e desta noção de nós e os outros, e da história. Enfim, isto foi uma coisa mesmo, pá. Olha, parabéns, Gutenberg. Eu também já cá saiu amortalhado. Não se sabe ao certo quantas obras o Gutenberg editou, ele era editor quando fazia isto, mas sabemos, claro, há umas que são valiosíssimas hoje em dia, as que saíram. A mais famosa é uma chamada Bíblia de Gutenberg. O que é isto? É uma Bíblia que tinha sido impressa pelo Gutenberg. O nome já era mais ou menos... Sim, já... O que é uma aventura na cidade? É uma aventura que acontece na cidade. Passa na cidade, exatamente. E vai daí, desde essa altura, já se publicaram muitos milhões de livros. Milhares de milhões de livros. E são publicados hoje cerca de 2 milhões por ano, sem contar depois com as novas plataformas digitais. Estamos a falar de livros físicos. Claro que com tantos livros, nem todos acabam a ser lidos. A grande maioria dos livros, estamos a falar da atualidade, acaba por vender menos de 100 exemplares. Estamos a falar destes 2 milhões que são publicados todos os anos. E, na verdade, apenas 1% desses livros que são editados representam 90% das vendas das editoras. Levam às costas das editoras apenas 1%. E nós pensamos, 2 milhões é muita coisa. Sim. Nós não temos 2 milhões de títulos. Mesmo países como Portugal, onde há pouca leitura, há um número desproporcionado de livros a ser editados no contexto europeu. Lembro de ler isto uma vez. Ou seja, em França, por exemplo, são publicados, se calhar, menos livros e as pessoas lerem muito mais. Vocês são todos meios atrasados mentais também, não é? Agora, a maneira como se compram livros mudou muito. 80% dos livros hoje em dia são vendidos pela Amazon, sem grande surpresa, e são publicados por apenas meia dúzia de poderosos grupos editoriais, com prejuízo de quê? Das pequenas livrarias e também das pequenas editoras, claro, e sobretudo da diversidade que temos do acesso aos leitores, senão estamos todos a ler aquelas coisas que vocês leem, que eu não sei se querem. Voltamos ao nosso Calment Lévy. Depois de morrer, o seu filho Gaston vai continuar o negócio com enorme sucesso, não é? Que vai ser interrompido durante a ocupação nazi de Paris, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele é preso, a editora muda de nome para Balzac, os nazis estavam a tomar conta da editora e publicaram umas coisas. O Gaston não vai ser morto, ele faz parte, este Calment Lévy, de um grupo talvez de 5 famílias, os Rothschild, os Guggenheim, que foram mais ou menos, não vou dizer poupados, porque os seus bens foram expropriados, mas morreu um ou outro, uma outra criada, vamos dizer assim, estou a brincar um bocadinho, mas não aconteceu, famílias judias, que naturalmente sim. foram mais ou menos poupados pela sua condição social. E depois acaba a guerra, o Calment Lévy volta ao negócio, o Gaston, aliás, o filho, volta-se a chamar Calment Lévy e publicou, entre outras coisas, que é uma quase ironia poética, o diário da Anne Frank, é ele que vai publicar as voltas que o mundo dá, é curioso. Ok. Falta perguntar, por que raio é que estamos a ouvir a Amália desde o início desta conversa? O que é que a Amália tem a ver com isto? É uma gracinha. Uma das netas do nosso Calment Lévy, chamada Nicole, vai casar com um açoriano, também de raízes judaicas, Alberto Ben-Saúd Ullmann, que são nada mais, nada menos que os pais do Alain Ullmann, o compositor da Amália. Está tudo ligado, filhos. Isto está tudo ligado. Uau! É mesmo giro. O Calment Lévy morreu faz hoje 133 anos. Et m'endormir